Bom, estamos aqui para mais um episódio do nosso Traçando Rotas da Hands e a gente tem hoje o privilégio e o prazer de estar aqui com o Paulo Betim, da Transportes Panex, que vai contar um pouco da história dele, né, da sua empresa e da própria parceria com a Hands, né, que já são vários os produtos, né, Paulo? Eu estava olhando aqui, já és um cliente do consórcio, já utiliza o seguro frota, Finame, CDC, Vendor, antecipação. Então já és um cliente cativo nosso, motorista PX. Motorista, né? PX também. E a Transportes Panex tem, só para ter um pouco de informação e dados, né, em torno de 300 veículos entre próprios e agregados. O Paulo estava me explicando, né, um pouquinho de como era essa segregação. E está na região sul e sudeste, né, Paulo? Exatamente. Praticamente. E é uma empresa de Caxias do Sul. Nós estamos Nascida em Caxias do Sul. Nós estamos gravando nosso bate-papo aí em Caxias do Sul. Deve estar aqui uns 9 graus, mais ou menos, só para quem está nos assistindo agora saber. Bom, Paulo, eu queria começar entendendo um pouco, né, para a gente poder fazer essa conexão entre Hands, os desafios da própria Panex, assim. Quais são os desafios que tu enxergas hoje nesse mercado, né, de transporte? Eu sei que tu trabalhas com cargas fracionadas ou não. Quais são os maiores desafios e como tu enxerga que a Hands, né, ela é a tua parceira ou pode ser a tua parceira nesse projeto? Bom, nossa empresa ela nasceu nos anos 50, através do meu pai. E ele originalmente foi motorista de caminhão, mas caminhoneiro, por quase 20 anos. A partir disso ele teve as oportunidades, ele acabou gerando e fundando essa nossa empresa, que agora está com praticamente 74 anos. E ele foi se desenvolvendo durante todo esse período, certamente com parceiros. E um deles, talvez um grande parceiro, talvez um dos mais importantes, foi a Randon. Acho que talvez o primeiro reboque que nós compramos, ele foi Randon há quase 70 anos passados. Tu me contava que direto com o seu Raul lá atrás. Sem né? dúvida, mas aí eu diria assim, muito mais pela ação do meu pai, que eu acho que eles foram amigos. Meu pai era Raul Betim e o Lau era o seu Raul Randon. Eu mesmo tive o privilégio de fazer negócio com o seu Raul, talvez nos últimos anos aí, num período em que também a economia tinha acontecido muito mal. Né? Lá nos anos 82, 83, a Randon também passou por um período bastante ruim, mas eu diria assim, numa atitude inesperada, acho que de todos, o próprio seu Raul Randon pegou a mala e foi aos principais clientes que ele tinha, entre eles nós, e chegou lá para vender carreta. Porque ele, naquela época, precisava um volume grande para mover o que ele precisava. Temos muitas histórias dessa época de 82, né, Paulo? Para quem não conhece, só para explicar para a nossa audiência, foi um momento importante na história da Randon, que ela entrou em concordata, obviamente. Exatamente. E o seu Raul Randon foi um dos grandes líderes, né, para fazer essa nós volta. Até... Dizendo bem pela verdade, nós se vimos surpresos, porque ele até não marcou nada, ele bateu na porta e entrou. Ele conhecia bem lá também a minha família, o meu pai especialmente. E ele disse, vim aqui, quero tomar um café e quero vender umas carretas para vocês aí. Sim. E conseguiu, tem mais essa, né? Então a empresa foi durante muito tempo assim baseada em negócios que eles eram no fio do bigode, né? Era muito mais pela amizade, os negócios eram feitos e, assim, não como hoje, totalmente informatizado, documentado, mas aquilo era pela simples vontade, escrever um documento, assinar 2, 3 notas promissórias e prometendo que iria pagar. Esse é um ponto importante, Paulo, que eu queria te ouvir, porque assim, a gente sabe que nesse nosso mercado de transporte e logística, entre empresas como a Randon Corp, a Hands, a Panex, a relação de confiança é muito importante, né? Sim. Como é que se cria essa relação de confiança, né, de vocês com a Hands, com a Randon Corp e vice-versa, né? Eu também, como é que quais são os elementos chaves assim para isso? Ela se inicia, eu acho que no início ela vai
através de um bairrismo, vamos falar assim. Você é daqui, a Randon era daqui, nós precisamos de produto, ela fabricava aqui. Eles precisavam também de alguém que pudesse testar seus produtos, nós fizemos isso inúmeras vezes. E uma coisa foi ajudando a outra. Testar é botar no campo e deixar ver se está funcionando aquela aplicação. Olha bem, né? A gente promete pagar, ele promete me entregar um produto bom. E a partir disso, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo. E foi o que aconteceu conosco. Tanto que nós temos uma relação cliente-fornecedor com a Randon há mais de 70 anos. Eu acho que desde a sua fundação. Nós temos mais ou menos a mesma idade, né? A Randon deve ter 75 agora, então tu vê que, na verdade, as coisas são muito próximas, né? Mas o financiamento foi a primeira forma de relacionamento. Também, a forma de pagamento, né? A facilidade para te comprar o produto. Eu acho que foi as primeiras formas que a gente negociou foram essas. Mas a confiança está no fio do bigode, está nessa relação Ela mais se iniciou próxima. assim. Claro que os tempos vieram mudando, né? As coisas estão diferentes, as empresas são outras, os tamanhos são outros, né? As pessoas, elas acabaram incorporando novas formas de fazer, de agir. E tudo isso vai mudando, né? E a gente vai acompanhando conforme as coisas mudam também, né? Legal. Ou se adapta ou morre, né? É isso aí. Não tem como. A única coisa certa que nós sabemos é que precisamos mudar, né? E que temos que transformar nossas empresas. Né? Talvez essa seja uma das grandes coisas que a gente tem dificuldade, mudança. Quem vem de uma situação como nós viemos, em que tudo se fazia subjetivamente, hoje tudo estar no papel, tudo estar elaborado de uma forma bem complexa, complica. Tem uma complexidade diferente, né? Mas assim, essa até para a gente poder falar um pouco, explicar para a nossa audiência da Hands, assim, nós também estamos nos propondo a fazer uma mudança, né, Paulo? E uma mudança que vem a partir do que a gente escuta de vocês, dos nossos clientes, assim. Como é que a gente torna o difícil fácil, né? Como é que a gente ajuda no dia a dia da Panex de poder ser um braço direito, um braço esquerdo que está ali para te apoiar nos momentos mais difíceis. Então, lá atrás a gente só fazia isso financiando, vendendo. Hoje a gente consegue fazer seguro, né? Que eu sei que a Panex usa dos nossos seguros, a gente consegue oferecer um consórcio, a gente consegue criar mais serviços, né? Mas como é que tu entende que a gente poderia fortalecer ainda mais essa nossa relação Hands, Panex, assim, quais são as tuas dificuldades no dia a dia? Né? Eu digo assim, o primeiro passo, na verdade, é uma proximidade maior, né? Muitas vezes, a partir do momento que as empresas se tornam muito maiores, as pessoas pelas quais tu teve um network, tu teve ter essa conexão fluida, próxima. Exatamente, eu acho que começa aí. Porque no momento que você é pouco visto ou pouco lembrado, você também não vai conseguir entender ou saber quais são os teus melhores ou teus piores problemas. Sim. Ou quais são as tuas grandes necessidades. No momento em que tu tem uma proximidade com o teu cliente, tu consegue entender e tu consegue confiar mais. E essa abertura tu entendes que existe, porque assim, eu vejo a Panex, ela tem um perfil de empresa que é típico da maior parte das nossas empresas, né? Empresas familiares, empresas que estão na segunda para a terceira geração, empresas que cresceram muito nos últimos anos. Existe essa percepção de espaço de poder ajudar, assim, de abrir os teus problemas, de poder... Porque isso é sempre do nosso lado, né? Como grandes organizações, ficava... Vamos entregar o produto. Se o cliente está satisfeito com o produto, nós estamos felizes. Hoje a gente entende que nós precisamos ser o teu parceiro, entregar uma solução. A pergunta é, o cliente, a Panex está aberto, como é que tu vê o perfil? Porque tu falou uma coisa que para mim aqui foi música para meus ouvidos, ou seja, vocês têm que nos ajudar a descobrir, né, de alguma forma, o que eu posso fazer diferente, que eu não tenho a visão do todo, né? Mas na verdade eu acho que tudo se inicia aí, no momento que a gente tem uma proximidade maior. Por ser um prestador de serviço, eu trabalho basicamente na confiança, né? Eu posso ter todos os atributos e argumentos para conquistar o meu cliente, até o preço. No entanto, se eu for uma empresa que não é ética, né, que ela não consegue fazer ou apresentar um bom serviço, você não vai confiar muito em mim, portanto, você vai ter dúvidas de avançar num processo de aproximação. Mas no momento em que eu trabalho para você,
Você conhece o meu negócio. Olha, essa empresa daqui, nós fizemos muitos negócios simplesmente por alguém te conhecer. Não, pode vender pro cara. Pela indicação. Olha bem, ó, ele até isso, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o cara paga, não precisa esquentar a cabeça. Sim. Isso é uma coisa que se ouve muito por aqui, né? Sim. Ou tu tem um cliente, ou tu tem um fornecedor. Eu não sei, esse cara parece que não está muito bem. Não, mas eu conheço lá o Bedinho, lá, o cara é gente boa, ele vai te pagar, não precisa esquentar a cabeça. Funciona muito nisso. Então, as tuas necessidades, eu imagino que elas vão aflorar e elas vão ser colocadas para ti ou para o teu parceiro no momento que tu tiver uma proximidade que você consegue confiar nisso. Nós vamos a um cliente, eu vou te dizer assim, no nosso maior cliente hoje, nós somos obrigados a entrar dentro dele, saber como funciona todo o sistema que ele tem lá, porque eu faço parte da logística dele. Tu é uma parte dessa engrenagem. O meu maior cliente hoje é uma siderúrgica. Eu trabalho para a Gerdau, que também é parceira de vocês em algumas outras coisas. Nossa sócia, inclusive. Mas para entender e fazer corretamente o que eu me proponho a fazer lá com eles e que eles precisam, eu tenho que entender do negócio deles. Então não adianta eles me esconder qualquer coisa. Nós temos que ter um jogo aberto, que é o que a gente faz. Então eu vou lá na empresa dele e eu tenho que olhar tudo. Assim, hoje em dia tudo tem que ser formal, eu tenho que ter um contrato de confidencialidade que eu não posso estar dizendo, falando ou dizendo qualquer coisa daquilo que eu vejo. No entanto, a partir do momento que ele tem uma confiança comigo, ele vem lá, ele me abre o jogo e ele diz tudo que eu tenho que fazer, como, quando, aonde e por quê. A mesma coisa eu faria com relação a nós, por exemplo. Perfeito. Ô, Randon, me entrega aqui 10 reboques, eu faço isso, isso, aquilo. Tem que me ajudar dessa forma. Eu estava te comentando até nos bastidores aqui, né? A gente tem percebido que os nossos clientes, eles também estão cada vez mais exigentes e querem mais opções para resolver o mesmo problema, né? Sim. Antigamente, talvez a opção única era financiar. Hoje tu pode locar, né? Tu pode locar carreta, o caminhão e talvez até o motorista, como vocês fazem, né? Tu pode também fazer um consórcio para já antecipar uma troca lá na frente. E a gente vai se dando conta na Hands que a gente precisa fazer parte desse diálogo, dessa conversa, né? Depois que comprou, tu tem a gestão da frota. Tu tem que fazer... Tu estava me falando que tu tem toda uma parte de pintura, manutenção, né? Tu tem que fazer o seguro da carga. Então a gente entende que nessa jornada, Paulo, e é um pouco do que tu está trazendo, tem muitas oportunidades para ambos os lados. Sim. Porque eu talvez possa ser o teu grande parceiro para ajudar a baixar o teu custo de operação, o teu custo de manutenção, a tua gestão de frotas. E por outro lado, a partir do momento que tu tem uma relação mais forte Panex com Hands, tu também vai ter benefícios de um seguro mais barato, mais adequado, porque a gente se conhece, a gente está fazendo essa troca. E a gente tem feito isso. Nós estamos procurando nos aproximar muito mais dos nossos próprios parceiros. A própria Randon. A gente mantém seguro, a gente compra consórcio, a gente financia veículos, a gente pega gente para trabalhar como motorista, né? Então, olha bem, né? Se não todos, eu acho que praticamente todos os produtos que a Randon tem, a gente utiliza. Paulo, tu é um dos nossos... Eu lembro que nós tivemos uma passagem bastante importante através do banco, né? Porque nós financiamos muitos dos produtos, não só da Randon, como caminhões. A gente chegou a financiar pelo Banco Randon. E lá nos anos 14, nós tivemos um problema muito sério de mercado que não foi nosso. Né? A queda 15, da economia 16, foi muito grande lá naquele período. E nós nos atrapalhamos um pouquinho também. E nós tivemos que ter uma parceria com o banco da Randon, através do Juarez, que pessoalmente se envolveu naquilo tudo e conseguimos encontrar uma solução para que a gente conseguisse avançar. Que ali até capital de giro, provavelmente. Sem dúvida. A fórmula mais simples naquela época era a Randon nos executar pelo não pagamento, por exemplo. Sim. Nós tivemos de um mês para outro, outubro para novembro, uma queda de 50% do nosso faturamento. Como que a gente iria seguir se o teu planejamento furou tudo? E o meu parceiro financeiro dissesse, não tem ajuste. E isso foi linkando com a nossa primeira fala ali, da minha primeira pergunta para ti de confiança, é aqui que cria a confiança, né? Porque quando tu mais precisa, é que tu precisa ter o parceiro, né? Aí que tá. E a gente percebe nessa parte de financiamentos de pesados, quando entram os grandes bancos, entram outros players,
na verdade, também eles são os primeiros a sair quando o mercado fica... E aí que a Rentes pode fazer a diferença, pode estar, né? Como tu está citando esse exemplo lá atrás, onde a gente achou uma equação. E fez, na época ele encontrou uma fórmula para que a gente conseguisse jogar aquilo tudo no tempo certo para que a gente conseguisse avançar e pagar. E foi o que aconteceu. No momento em que a gente conseguiu chegar nesse ponto, uma parte cedendo uma mínima forma e a nossa também, né? Conseguindo repor aquilo, poxa, nós chegamos numa solução que ficou bom. Pensa num problema que poderia ter sido gerado no momento em que o meu agente financeiro dissesse, não, ou tu paga ou morreu. Sim. Aí não faz Talvez sentido. A gente ainda... Né? Talvez a relação ali teria se findado para sempre. Né? É verdade. Por uma coisa assim. Tem uma pergunta aqui que o pessoal passou para explorar um pouco contigo, Sim. que tem a ver com o teu negócio, né? Porque hoje, dentro das tuas cargas, tu transporta desde alimentos não perecíveis, eletrodomésticos, tecidos, materiais de construção. Por que essa escolha de não nichar e abrir, né, para tudo que é tipo de... Isso nós já fizemos. Nós também estamos começando a se concentrar em algumas atividades. Conforme o mercado, a gente vai se adaptando, né? Então, olha bem, nesses anos, como a gente falou agora, estou a olhar para 2014, 2008, né? Nós tivemos um problema muito sério também, né? A economia desabou. Aí a economia global, né? Exato. Não, mas no Brasil também nós tivemos um problema sério. 2014, 15, foi mais nós também tivemos segmento, esse tipo de problema. E agora, em 2020, quem não se lembra do que aconteceu? E olha bem, quase todas as cargas de volume pesado, vamos falar assim, elas se minguaram. E o consumidor passou a ser o cidadão lá em casa, não mais na loja, não mais na indústria. Então, nós enxergamos naquilo uma oportunidade para a gente continuar rodando no mesmo esquema, no mesmo tamanho, na mesma altura. Então, nós tivemos que nos direcionar... Diversificar para sobreviver. Exatamente. Nós começamos a olhar para um e-commerce, por exemplo, uma coisa que não se fazia. E assim outras coisas, entregas a domicílio, né? Entregas pequenas. Nós tivemos que nos adaptar para conseguir manter o que a empresa já fazia, né? Se manter no nível que ela estava. E com isso nós trouxemos algumas novas especialidades, que no entanto, não que elas estejam sendo abandonadas, mas nós estamos diminuindo a nossa atuação ali porque ela é muito específica hoje. Hoje estou a olhar a fórmula que o mercado está trabalhando com uma encomenda muito pequena. Olha, por exemplo, o Mercado Livre. Nós não vamos ter essa agilidade, nós não vamos ter essa condição. Sim. Então, nós começamos o nosso retorno para a nossa atividade normal, que era aquela de trabalhar muito para a indústria. Uma boa parte para o comércio se também. Entrar no last mile, né, que se fala, aqui a competição é muito forte, né, Paulo? É isso que... Não é nem isso, é que o perfil de equipamentos que tu tem, por exemplo, são outros. Nosso perfil é carreta, é cavalo mecânico, é caminhão de coleta e entrega médio. Ali tu tem que só trabalhar em cima de pequenos veículos, vanzinhas, veículos muito pequenos para entrega. E hoje eles se utilizam de pessoas físicas para as entregas. Uma coisa que regularmente uma empresa normal não consegue fazer, né? Como é que eu conseguiria pegar, por exemplo... pegar os funcionários que eu tenho e botar nos carros deles para entregar encomendas. Sim. O Mercado Livre faz isso. O cidadão chega na sua casa, deve ter faz visto, muito bem, né? Toca a sua campainha, joga para dentro e vai embora. É isso aí. Como é que eu faço isso? Aí volta, então, o que tu está dizendo, volta um pouco na origem, na essência, que era grandes volumes, grandes cargas. Exatamente. Cargas de médio porte e inteiras nós trabalhamos. E é onde nós estamos situados novamente. Hoje, eu acho que talvez já em 90% nós já estamos no mesmo mercado que a gente já trabalhou lá, até porque tudo isso voltou ao normal, né? Olha bem, hoje o pessoal de e-commerce é especializado, mas também naquilo que nós trabalhamos, nós também temos que ser especializados. Alguém para trabalhar ou fornecer serviço para a Randon não pode ser esse cara. Ele tem que ter um veículo aberto, ele tem que ter um caminhão carga baixa, ele tem que ter uma caminhoneira, ele tem que ter um sider, ele tem... Um cara que trabalha naquele tipo de segmento não vai mais atuar aqui. E talvez nós também percebemos uma outra mudança. Aquela em que o pessoal que trabalhou muito no grão, por exemplo, também não está mais trabalhando no nosso segmento, que era uma coisa que acontecia muito. A safra não foi a esperada.
a gente podia esperar uma enxurrada muito grande de gente desqualificada trabalhando no nosso mercado a preço de banana. Sim. Hoje já não está mais acontecendo tão forte dessa maneira. Por quê? Porque o veículo que eles estão adquirindo hoje da Randon são rebocados, são basculantes. Isso não se opera, isso não consegue trabalhar no nosso tipo de segmento. Que aula, assim, né? Eu acho que tu está contando um pouco, não só do mercado, mas de como uma empresa se adapta, né, a esses momentos do mercado. E parabéns. E quem não conhece ainda a Transportes Panex, fica aqui o convite, né, para entrar lá no teu site e fazer negócio, né? Pode mudar. Não, e hoje nós temos assim, ó, no nosso portfólio a gente conta muito com uma coisa chamada qualidade. E na nossa qualidade a gente preza muito o tempo que a gente negocia, o frete que a gente negocia, mas também o nosso prazo de entrega. Hoje ele é muito sério, muito certo, e nós trabalhamos assim, ó, com índices próximos da excelência. Hoje, se tu tiver uma carga que tu precisar dentro das rotas que nós operamos, em 98% dos casos tu vai chegar no dia e no horário em que você pediu. Perfeito. E como é que a Hands, agora estão fazendo a conexão, tem facilitado a tua vida no dia a dia para poder entregar essa carga em tempo, forma, no prazo, com essa qualidade? É simples, eu preciso de caminhão novo, carreta nova, financiar. Gente boa para trabalhar e treinada, né? Hoje, diferentemente de qualquer outra atividade, não, igual a quase todas elas, você precisa de gente muito qualificada, muito treinada. Diria que hoje praticamente o motorista de caminhão é quase escasso, né? A gente tem hoje uma demanda muito maior do que a capacidade que... Não, e o caminhão hoje ele está quase que, digamos assim, uma nave espacial. Inadaptável a uma pessoa um pouquinho antiga. Sim. E além disso, então, financiamento, a parte toda de novos veículos, seguros? Seguro também, né? Nós até fazemos os nossos seguros nos últimos anos com a própria Randon. E nós até tivemos uma surpresa esse ano aí, tá aí para ver. Nós conseguimos uma redução de mais de 20%. Sim. Até porque o nosso nível de incidentes e sinistros foi muito pequeno. Isso é uma coisa, Paulo, que é legal para quem está nos ouvindo, porque na medida que a Hands ela consegue entregar um portfólio de serviços e soluções, nós também temos mais segurança de poder entregar um produto a um custo diferenciado, mais competitivo do que talvez encontrasse no mercado. Não, né? É um ganha-ganha, porque tu nos dá a confiança, porque está fazendo rastreamento, está cuidando, e nós aqui, poxa vida, temos uma relação muito forte, né, com o Paulo, com a Panex, ele cuida bem dos equipamentos, a sinistralidade vai ser menor, então tu começa a fazer uma oferta mais completa. Né? Só para ter uma ideia, nós estamos em teste atualmente com 2 veículos já, com rastreamento com câmeras. Câmeras laterais, frontais, e justamente para detectar o que acontece durante uma viagem e também, claro, né, para detectar problemas em possíveis acidentes. Porque uma coisa que acontece muito é você ter num reboque, por exemplo, um automóvel ou um outro tipo de veículo menor grudado lá, por qualquer motivo. Então, qualquer freada. Exatamente. Então a gente começou a colocar câmeras, que hoje é um produto que não é tão caro assim, agregado ao caminhão. Nós já tivemos aí algum resultado interessante. Porque aquilo que parecia ser culpa, a nossa culpa por um acidente não era. Não é. E aí a gente acaba não concedendo mais seguro nem nada. Sim. E aí o que acontece? Nós acabamos tendo uma redução muito grande na apólice no dia da renovação. Né? Muito bom. Essa questão de trabalhar integrado, trabalhar junto, eu acho que eu venho falando desse ganha-ganha, mas traz esses benefícios para ti, mas também traz para a Hands. Também, sem dúvida. Porque é muito melhor tu fazer a alocação, um seguro, para alguém que a gente saiba que tem essa preocupação, para um cliente que está preocupado, né, em cuidar desse todo aqui. Aquela história, né? A gente tendo uma proximidade maior, bem ou mal aqui, nós somos o peão aqui da casa, né? Sim. Nós somos aqui bairrismo, nós somos daqui, a Randon nasceu aqui também. Nós assim mesmo, acho que nós fazemos uma boa situação da nossa parte. Nós usamos o teu produto. Se fosse lá no nosso negócio, usar só uma marca concorrente, a tua principal concorrente. Não faz sentido, né? Estranho, né? É estranho.
A gente já falou de financiamento, já falamos de seguro de carga e o consórcio. O que o consórcio representa nessa jornada da Transportes Panex? Bom, é muito utilizado, é pouco? Sim, nós se utilizamos muito já de consórcio. Mas então a gente acabou fazendo essa aquisição olhando por uma substituição no momento certo. Que é o que a gente tem feito. Ter no momento aquela que ele disponibilidade quando for contemplar. Nas últimas contemplações que nós tivemos, nós não se utilizamos daquele valor para comprar o produto daquela cota, e sim utilizar aquela cota, aquele crédito daquela cota, para comprar outros inúmeros produtos. Como eu te disse agora, eu preciso de um crédito aí de 3 consórcios para mim fazer um negócio com a Randon para chegar naquelas 10. Para chegar nas 10, para compor a compra daquele pacote. Então você não olha só para aquela cota, para aquele negócio, ou para aquele bem que se vai adquirir aí. Não, você olha para aquilo justamente pensando em outras coisas, utilizar aqueles recursos para fazer parte de um negócio maior. Mas aqui, Paulo, talvez fica uma grande dica para quem está nos ouvindo agora, porque o consórcio ela é uma ferramenta de planejamento que te apoia, não 100%, mas te apoia lá no futuro a fazer a tua renovação da tua frota, né? A gente tem percebido isso nos nossos clientes, já te comentei isso, cada vez mais, dependendo do momento, o cliente quer um tipo de resposta nossa, né, como solução. Pô, se ele está muito endividado e não quer mais jogar por imobilizado, etc., ele vem para locação, que daí ele joga para despesa, mas ele vai continuar tendo a carreta. Mas lá na frente ele sabe que vai ter uma troca importante de 50, 60 equipamentos, que ele não vai ter condições de financiar tudo. Então ele já antecipa o consórcio 3, 4 anos para ter uma parte disso, vai financiar uma outra parte, quem sabe loca outra. Então, é uma boa solução. O cliente, né, do perfil da Transporte Paneco, como a tua história, é o que a gente tem visto muito, assim. Ele está cada vez mais conectado também a todas essas alternativas e possibilidades e mais exigente, né? Sim, e a Hands, nesse ponto, o nosso grande desafio, nós queremos ser ousados nesse sentido, é ser a tua voz de consciência, te ajudar no momento de tomar essa melhor decisão aqui. Bom, nós já falamos de passado, né, do que aconteceu no passado, no presente, Paulo, mas assim, o que tu imagina que vai ser a Transportes Panex daqui a 10 anos? Aonde ela vai estar? Como tu gostaria que ela estivesse nesse novo mundo da mobilidade? Bom, a gente planeja, né? Nós, para te ter uma ideia, eu vou arriscar dizer que no Rio Grande do Sul hoje, a Panex é a empresa mais antiga de transporte que nós temos. 74 anos. Você não vai, a maior parte das empresas que você de transporte que você já conheceu no nosso estado já não existem mais. Então, nós também temos aí uma responsabilidade, né? Mas nós imaginamos que a empresa dobra de tamanho nos próximos 10 anos e nós estamos fazendo a nossa lição de casa para isso. Eu acho que isso vai ser diferente. Olha bem, nós falamos até agora em locação, né? Sim. Então a gente não pode mais estar pensando em ter propriedade do veículo, tudo ter propriedade do reboque, exatamente. Nós já se utilizamos de uma grande parte de prestadores de serviços hoje. Se tu for olhar na nossa maior filial hoje, que é de São Paulo, nós temos lá hoje mais de 30 ou 40 parceiros, pequenos parceiros, alguns pequenos frotistas que nos auxiliam a fazer o nosso serviço. Ou seja, nós já estamos com o conceito de que nós não devemos ter, ou não devemos ser proprietário de tudo aquilo que nós temos. E isso era o nosso objetivo há pouco tempo. Essa mentalidade, Paulo, tu acredita que ela já está sendo superada agora e ela aumenta, ela vai aumentar, mais alianças, mais nenhuma. parcerias. Como tu acabou de dizer, os recursos são sempre serão menores e limitados, e nós então não vamos conseguir fazer um investimento tão grande em possuir coisas. Até porque, eu te pergunto assim, você iria investir milhões em caminhões quando você pode ter eles a um custo de locação, por exemplo. Você faria melhor negócio, ao invés de imobilizar um capital. E essa imobilização ela tem um risco maior, porque a gente falou já na história de vários períodos de sazonalidade, né? E quando tu imobiliza, o ativo é teu, ele está ali. Tu vai ter que pagá-lo tendo trabalho ou não tendo trabalho. Então, o objetivo não é tu ter um investimento em um imobilizado que também se desvaloriza ao longo do tempo, né? Você tem um caminhão novo hoje,
e ter ele daqui a 10 anos, ele vai valer talvez 15% do que você investiu. Se ele não conseguiu produzir, vira um problema. Tu sabe que isso que tu está falando me remete muito a uma mudança que a gente fez na Randon Corp de 2, 3 anos para cá, quando a gente declarou o nosso propósito. A Randon Corp tem como propósito conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. Se tu vai conectar com uma carreta, se tu vai conectar com um navio, se tu vai conectar com uma frota própria, se tu vai conectar com uma frota alocada, nós queremos estar nesse trajeto entre levar de um ponto A para um ponto B. Como vai ser, o futuro vai dizer, né? E nós temos que entender daí o futuro da mobilidade. Por isso que eu te pergunto, tu enxerga nesse futuro da mobilidade no Brasil, né? Principalmente que é onde a gente está falando aqui, uma mudança significativa, ou tu já vem enxergando? Ou... Ela vem acontecendo, né? Claro que nós aqui, talvez vamos demorar um tempo um pouco maior que o resto do mundo, ou dos principais países onde o desenvolvimento acontece primeiro. A gente leva um tempinho um pouquinho maior. Mas nós não vamos ter outra alternativa senão essa. Nós não vamos mais poder pensar em ser proprietário de coisas, e sim usuários de coisas. Isso aí. E para isso, nós olhamos para os americanos. Pagamento, né? Por uso, né? Nós olhamos para os americanos. Eles, em geral, eles não têm a preocupação de ser proprietário. Ele precisa ter uma locação barato para usar aquilo pelo tempo que ele precisa. Depois ele devolve, ele compra de novo, ou vice-versa. E tu vê que quase todos os países desenvolvidos, acho que estão seguindo por esse caminho também, né? E nós, olhando para frente também, nós já começamos a ver que nos próximos anos, o nosso objetivo não será mais aquisição, locação. Isso aí. Nós vamos utilizar os produtos, mas de forma... O próprio consórcio, a gente vê que está passando por uma modificação, ele também não é mais aquele consórcio 100% como a gente conhecia no passado, né? Então, eu acho que a proposta que a gente, pelo menos, Paulo, está tentando entregar de valor para a Panex e para todos os nossos clientes, a gente está se conectando a esse futuro da mobilidade. Então, estar conectado à Rand significa estar conectado ao futuro da mobilidade, porque nós estamos estudando, a gente está enxergando essa plataforma, essa solução mais completa. Agora, não é simples, não é trivial, não vai acontecer do dia para a noite. Tem, como tu falaste, mudanças de mentalidade, porque essa mudança de mentalidade da posse para o uso, talvez a nossa geração, né, Paulo, ela tenha mais dificuldade de entender. É difícil. As novas gerações talvez venham com isso naturalmente e não tenham nem que explicar isso, né? Essas coisas elas vão realmente ter uma mudança muito grande. Se bem que o meu filho de 18 ainda pediu um carro, né? Eu pensei que ele não ia mais pedir, tá? Mas ele ainda disse, não, pai, não dá para ter um carro. Mas olha bem, né? Eu já tenho, hoje um pouquinho mais difícil, né? Mas a minha mãe ainda é viva e ela tem 102 anos. Para 103 mais um pouquinho. 102 anos. 102. Nossa. E ao que tudo indica, ela vai para 103. Agora, nos últimos 2 anos, ela já tem dificuldade de memória. Mas até os 190 e poucos anos, a gente conseguia extrair dela muita coisa. E tu, por exemplo, pedir para uma pessoa que viveu num tempo que não existia telefone, não existia televisão, não existia rádio, não existia, nada existia. E agora ter tudo isso. Ela dizia, poxa, tive que me adaptar a muita coisa. Uma velocidade, né, também com que tudo isso está acontecendo, né? Quer dizer, se pensar, ela passou por 2 guerras e assim vamos indo, né? Sim. Então imagina as mudanças que houveram. E a pessoa também não tem muito o que fazer, ela tem que se adaptar àquilo ali. Mas, Paulo, assim, acho que foi uma conversa super bacana, assim, rica. Bom. Eu aprendi um monte contigo aqui. E eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, né, o Traçando Rotas, ele quer estar ao lado, nós queremos estar ao lado do nosso cliente, mas não só sendo um fornecedor, de novo, não tem mais essa relação cliente-fornecedor, e sim sendo um grande parceiro para te ajudar. Que bom. Né, que tu tenha mais outros 73, 74 anos aí, né, com a Panex. Faça a tua associação. A gente nem pôde tocar aqui, mas a Hands, ela se propõe e está também, ela tem um braço de tecnologia para ajudar a fazer a modernização também da gestão no dia a dia, quem sabe, que né? É a nossa DB, a nossa Conexo, porque a gente entende assim que não dá mais para ir só num ponto, a gente tem que ser realmente o teu parceiro para poder te entregar isso.
Paulo, uma mensagem final aí para o nosso público, para a nossa plateia. Bom, eu agradeço aí a Randon por me proporcionar, te fornecer aqui. Espero que algum pequeno conhecimento, vamos dizer assim. Muito. Mas talvez a gente muito mais aprenda do que ensine, né? Eu espero realmente que a gente consiga melhorar a nossa proximidade do Aravante também. Que bom. Porque eu enxergo assim, no momento em que você também olha para mim, ou para nossa empresa, vamos dizer assim, e tu enxerga que eu posso, de alguma forma, trazer alguma coisa para ajudar vocês, eu espero que isso aconteça também de vocês para nós. Isso aí, muito bom. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês aí. Muito grato aí. Tá. Terminamos então o episódio de hoje do Traçando Rotas, com essa experiência fantástica aí do Paulo, né, com a Transportes Panex, e nos vemos aí em outros episódios. Um grande abraço a todos.